Você vai fazer alguma correção hoje ou só vai explicar? Hoje, por enquanto, não é o livro. Tá bom, Júlio? Hoje, por enquanto, não. Tá Ainda bom. mais porque o livro que a gente já utilizou, o livro que a gente está utilizando, no caso, já foi, né? Já foi do primeiro bimestre. A gente já começaria com o livro do segundo. Então, eu estou esperando vocês receberem o livro do segundo para a gente começar a utilizar ele. Tudo bem? Mas do segundo bimestre tem o livro 2. Tem o livro 2? Então depois eu vejo. Tem. A gente tem um tempão. Ah, A gente então. tem o No livro segundo 2. bimestre. Ah, menos A mal. gente tem desde que começou as aulas e chegou os livros. Ele tá Ah, dizendo no segundo bimestre. Tem no livro 2. menos mal. Então depois a gente vê na próxima aula, a gente começa a utilizar. Alguém A disse gente que o recebeu negócio tá ele indo pro junto com o celular. livro 1. Então Sim. parece ali que o Cuj já achou que parece que tem para celular, mas parece que tem que para pagar. Né? Então, ó, vou compartilhar aqui a tela para mostrar mais ou menos. Deixa eu ver. Não, Sofia, não é orar, não. Matheus botou uma coisa Então diferente. pronto. Estou compartilhando mais ou menos a tela com vocês, certo? Aí, aqui, ó. O que a gente estava vendo no programa é esse aqui, ó, Stellarium. Ó, esse programa ele tem ali, ó, aqui em cima, ó, tem para Mac, Windows, Beta. Ah, tem o Stellarium Web, ó, que provavelmente deve ser ele online. Olha lá, ó. É exatamente. Ok. Então, ó, deve ser exatamente esse do que ele tinha falado. Ó. No Stellarium Web, ó, a gente consegue ver ali. Não sei se agora dá para ver, ó, as constelações, ó. O planeta, como seria aqui é o planeta, visão dele, e aqui como seria as estrelas. Praticamente deve ser a mesma configuração, talvez nem precise instalar. Ó, olhando hoje é dia 22, hoje é dia 11, só que aí são 9 horas. Então, modificando aqui, ó, 9 horas a gente teria exatamente essa imagem aqui, ó. Nós temos o Sol e temos Mercúrio aqui no planeta. Todo mundo consegue ver aqui, ó, Aqui o... na chácara o céu tá basicamente Sim. assim, só que tá um pouco mais escuro. É É, verdade, eu olho ali pra cima e tá assim. Só que o céu tá um pouco escuro. Tá então, um azul meio... é porque esse aqui é um aplicativo, ele não leva em consideração a chuva, não leva em consideração se tem nuvem, né? É. Mas a ideia do aplicativo é a mesma, né? Então, ó, a gente tem aqui perto do Sol, a gente vai ter Mercúrio. Ambos vão estar ali com a mesma intensidade, ó. Conforme o dia, ó, ele vai O sol ocorrendo, vai subindo. então o Sol vai subindo, ó. E olha que interessante, atrás dele a gente tem ali, ó, além de ter Mercúrio aqui, a gente tem Vênus. Então, Vênus também, ó. Olha lá, acho que agora assim fica melhor. Ó. Tirando a atmosfera, a gente consegue ver, ó. Tá o Sol, Mercúrio e Vênus. Então, conforme vai passando o tempo, deixa eu botar aqui, ó. Ó, tá passando o tempo. Eu só tirei o efeito da atmosfera, tudo bem, ó. Porque se ficar atmosfera a gente não vê nada, né? O Sol está ocupando tudo. Então, tirando aqui, ó, a gente tem Mercúrio e Vênus ali, ó. Então, adiantando um pouquinho, ó, a gente tem ali o Sol. Então, repara, igual que a gente tinha visto na última aula, ó, o Sol, ele sempre vai Pelo visto nascer. isso daí é inglês, não é? Esse está em inglês. Mas o que você baixa, ele tem como estar em português. Provavelmente deve ter como configurar aqui para ele estar em português. Mas aí é algo para eu ver depois. Ó, create account. Deve ter provavelmente alguma coisa para poder verificar. Mas aqui não tem problema. Ó, o Sol está aqui, Mercúrio está ali, ó, no cantinho, e Vênus está aqui. Então o que, que a gente sabe? A gente sabe que o Sol ele nasce no lado leste e se põe no oeste.
né? Tanto que a gente viu lá na última aula que uma das formas de navegação era exatamente se guiando pelo Sol. Qual era o outro tipo de navegação que a gente tinha visto que era muito importante? Vocês lembram? Tinha uma constelação que a gente se guiava por ela. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Eu Então, demorei pra responder porque eles ficam comentando, aí aparece que do lado não dá pra clicar. ok. Ó, muito bem, ó. O Cruzeiro do Sul, ele sempre aponta para o sul, ó. Então, vamos ver aqui para onde ele deve estar, ó. Provavelmente, ó, ele vai estar no sul. Ah, Cruzeiro do Sul ele aparece de noite. Ó, a gente ainda está de dia. Então, passando um pouquinho aqui, ó, mais para noite. Provavelmente agora já deve ser mais fácil de ver o Cruzeiro do Sul. Agora eu não estou enxergando ele. Bom, Eu ainda não ah, vi aqui, ele ó. não. Aqui, ó. Cruzeiro do Sul, ó. Ele tá aqui, ó. Cruz é Cruzeiro do Sul? Aham. É porque aqui tá em inglês, mas é o Cruzeiro do Sul. Ah, tá. Tanto que, ó, se a gente botar arte, ó, ele tá aqui, ó. Ah, verdade. Perto do Centauro, ó. Centauro aqui, Bem embaixo do Centauro. ó. Aham, bem embaixo do Centauro. O nome dele é Cruzeiro do Sul porque ele é em formato de cruz e fica no sul? Não, é porque a parte de cima dele aponta pro sul. É, Eu Ah, acho. tá. o nome do fato de ele ser Cruzeiro do Sul eu não sei. É uma boa pergunta. Vamos ver aqui, ó. Nada. Por que tá com esse quadrado vermelho? Hã? Tá com um quadrado vermelho contornando. Ah, o quadrado vermelho é porque eu tô gravando. Ah, tá. É porque eu tô gravando pelo mesmo nome. Ah lá, ó. É uma constelação localizada no céu meridional e uma porção brilhante da Via Láctea. É o nome disso. Aí, esse quadrado é onde eu tô gravando a videoaula para quem for assistir. Por isso que eu tô tentando ajeitar para ele ficar ali no quadrado. No caso, esse quadrado vermelho é onde o senhor tá focando mais ou menos isso? É onde vai ficar o vídeo. Quando vocês forem ver lá a videoaula, ele vai mostrar só o que tá dentro desse quadrado. Aí ele me mostra o que tá fora. Então, Professor, fala. pra que a gente tem que aprender sobre constelações? Ah, porque basicamente tudo é conhecimento. Conhecimento é poder. Por exemplo, primeiro que você sabendo sobre constelações, você pode, por exemplo, conversar com uma pessoa. Como assim? Ué, você tem assunto para conversar. Você tem o que falar com a pessoa, né? Segundo também que se a pessoa fizer algum comentário ou algo do tipo, ela não vai te enganar. Digamos que ela fala lá que o Cruzeiro do Sul fica no norte. Então ela não vai te enganar, porque você sabe que o Cruzeiro do Sul aponta para o sul. Né? Então, primeiro serve como uma parte de comunicação, a outra serve como uma parte de até conhecimento, né? Você saber. É o mesmo motivo, por exemplo, do que a gente aprende história. Né? Uma vez, por exemplo, quando eu estudava lá no ensino médio, que tem aí uns 2, 3 anos, pouco tempo, a professora até falou assim, por que a gente estuda história se história é algo do passado? Né? E ela falou uma frase que até hoje eu guardo, que é assim, a gente estuda história para lembrar de onde veio e saber para onde vamos, ou seja, se a gente sabe o nosso passado, a gente sabe para onde a gente está indo. E para não cometer os mesmos erros. Então, a mesma coisa serve para o conhecimento, ou seja, serve como forma de comunicação, serve para poder a gente interagir. Né? Por exemplo, quando eu falei lá para vocês explicarem para os seus pais sobre a bandeira, o que eles falaram? Qual foi a resposta deles? Quando eu pedi lá para vocês fazerem atividade para explicar para eles sobre as constelações. Eles gostaram? Não gostaram? Uhum. Eu gostei. E seus pais gostaram de saber disso? Eles sabiam exatamente que aquilo eram constelações?
Algumas coisas sabiam, mas outras não. Aquela estrela lá em cima, eles achavam que era o quê? O Distrito Federal? Sabiam que era o Pará? Minha minha mãe mãe achava falou que que era o era o Distrito Distrito Federal. Federal. Viu? Então, o interessante é o quê? A gente estuda essas coisas por questão de conhecimento, ou seja, para saber mais. Né? Isso permite com que a gente possa conversar mais com as pessoas, ou seja, foi um assunto a mais que vocês tinham para poder conversar com seus responsáveis. E também serve para a questão de conhecimento, para que nenhuma pessoa te engane. Porque você vai saber dialogar com ela, saber se a pessoa está certa ou está errada. Mas, professor, para que a pessoa ia me enganar? Não sei, ué. Sempre tem. Tudo é, tudo é influenciável, sempre tem um monte de coisa. Mas Ou vai ver a pessoa te explicar o negócio errado, ou explica para outra pessoa e você vai corrigir. isso aí, é uma boa É. opção. Ou seja, a pessoa pode querer te explicar um negócio errado, você pode corrigir ela, falar que não é assim. É uma opção. Ou você vai e ajuda o seu primo, sei lá, alguém a estudar. Você já É, sabe. ou seja, conhecimento é poder. Né? Aquelas pessoas que são ricas e tudo mais, né? O Bill Gates lá da Microsoft, que tem lá o computador. Ele tem conhecimento. E o conhecimento levou ele longe. Né? Por exemplo, Alguns, né, A professor? pessoa que inventou o Google parece a pessoa mais inteligente do universo. então, a mesma coisa, por exemplo, igual que a gente sabe hoje sobre o lance do coronavírus. Então, todo o conhecimento, toda a informação que a gente aprendeu, né, de utilizar máscara, de lavar a mão, ou seja, É o conhecimento. são várias informações que são importantes para a gente exatamente para quê? Para evitar com que a gente pegue o coronavírus. Né? Então, é muito importante essa parte. Por isso que o conhecimento é importante. Né? Afinal, a gente só evolui graças ao conhecimento. Porque se não fosse o conhecimento, não teria aí a curiosidade, por exemplo, de utilizar o fogo a nosso favor, de construir a roda, né? Não teria aí, por exemplo, é, a busca que a gente está tendo por uma doença, no caso, por uma cura do coronavírus. Ou seja, tudo graças ao conhecimento. Então o conhecimento ele é bem importante sim. Por isso que é importante a gente aprender essas coisas. Não, mas às vezes a pandemia é tipo assim, obrigatório você saber, né? Então, mas você tem que saber o básico. A ideia do ensino médio é que vocês saibam o básico. Ou seja, ninguém quer que vocês sejam, por exemplo, astrônomos especialistas no céu. E também, para que serve isso? Tudo que vocês veem no ensino médio, no ensino fundamental, é para que vocês tenham uma base e para que vocês também tenham conhecimento do que vocês querem seguir. Ou seja, através das atividades que a gente está desenvolvendo, vocês conseguem, por exemplo, saber o que vocês vão querer fazer e trabalhar quando adulto. Né? Às vezes a pessoa gosta muito de ler, gosta muito de escrever. Então, uma boa indicativa é que talvez a pessoa possa virar um escritor, por exemplo, né? Possa trabalhar como historiador. Então, existem várias formas, né? Uma das formas, no caso, de vocês saberem com o que vocês vão trabalhar é exatamente essa. Ou seja, por isso que a gente estuda, a gente vê todas essas coisas. Certo? Mais alguma pergunta? Sim. Então, vamos lá. A gente estava vendo ali, ó, as estrelas, as constelações, que eu pedi para vocês verem exatamente. Eita, Tá fazendo um barulho estranho. É meu microfone. Então, o que acontece? Para a gente continuar, vamos lá. A gente tem as constelações. O que foi pedido para vocês? Exatamente a identificação dessas constelações, que eu acho que eu não consigo configurar aqui para deixar em português. Eu acho que eu não consigo. Mas o interessante é que a gente consegue ver, por exemplo, o universo.
Deixa eu ver aqui. Ou até a geração do nosso planeta. Ó, aqui a gente vai ter o nosso planeta com todas as constelações. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, é a parte da localização. Seria o que a gente está vendo. Se tivesse no planeta, né, tivesse em Friburgo, esse seria o céu, que a gente vai ver aí às 9 horas da noite. Eu acho que eu não consigo mais alterar. Eu acho que não. Mas de qualquer forma a gente consegue ver várias coisas, ó. Opa. Não, deixa eu tirar aqui as constelações. A Terra. Modo noturno. Full screen. Pronto. Ó, as constelações. Isso aqui é 9 horas, ó. A Lua ali nascendo. O interessante, ó, a gente tem várias coisas que são esses pontos aqui, ó. LMC, não sei se vocês conseguem ver, ó. Tô mostrando aqui. E SMC. Eles são aqui, ó, Small Maglex Cloud, ou seja, são nuvens de aglomerado de galáxias. Olha que interessante. Nossa, Né? A gente Entretanto, meio que a gente não consegue ver, ó. Dá pra quase ver pela atmosfera. Mas todas aquelas estrelas que a gente vê são esse cara aqui, ó. São aglomerados de galáxias. Ó. E aqui a gente consegue ver, ó. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Aquela trajetória do... tem um negócio aqui tipo que um arco-íris. Então, esse negócio do arco-íris aqui, ó. Que vocês estão vendo, vocês conseguem ver meu mouse? Ele Sim. é exatamente o Sim. aglomerado das galáxias. Ou seja, o universo, quando ele foi criado, ele é literalmente como se fosse um plano, um platô. Pera aí. Então, ó, o universo, ele é considerado literalmente, ele não é todo, digamos assim, ele é literalmente um plano. E acontece que tem um lugar, uma posição onde as galáxias estão mais condensadas. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. O universo, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Professor, por que tem essa cor? É só desenho É uma mesmo. cor tão bonita. É só questão de desenho. Ah, isso não é real não, né? Não. Ah, Mais tá. porque a Quem gente me não consegue dera se ter noção. fosse. Ó. Seria legal se fosse real. Mas a gente não consegue Então não é ver. roxo? Linda cor. Não. É que cor então? Não sei. Boa pergunta, a gente não sabe, porque a gente não consegue chegar tão longe para ver. Né? Por exemplo, para você poder ver de cima, você tem que estar muito alto para você poder captar essa foto. Só que aí, como a gente está muito, muito pequeno, não tem como a gente chegar tão alto para poder ver essa foto. Mas a ideia do universo é que o universo, ele literalmente ele é achatado, ó. Não sei se dá para ver pela figura, que é como se fosse igual uma massa de pizza achatada. Professor, é um negócio assim, tudo esmagado, só que... não sei. O quê? Professor, Fala. então como se sabe que não é essa cor? Não, porque na verdade a gente não consegue visualizar. Ó, tem Ah, então várias não tem fotos. como provar que é ou não é Ó, essa aqui, cor. ó. Nesse aqui, ó, ele já é azul, ó. Tá Ô, vendo? professor, Essa imagem me lembra muito um disco de vinil. É isso aí. Então, professor, fala. sempre falam que o universo, tipo assim, parece que não tem... Tipo assim, não... ele é infinito. Aham. Você acredita que ele é infinito? Boa pergunta, também não sei. Porque o que é infinito? Vamos pensar um pouquinho. É uma Uma coisa que não acaba mais. Tem Infinito, ó. Então, não faz sentido. Como é que não acaba mais sendo que tem um início? Não, vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa eu ligar a câmera aqui, ó, só pra gente entender o que vai ser o infinito. Ó. Vê se acompanha aí pela câmera. Então, o que acontece? O que é Tia, infinito? pra copiar ou você só tá explicando? Não, precisa anotar não. Eu só tô explicando a pergunta
sobre o que é o infinito, pra vocês fizerem. Ah, tá. Ó. O infinito pensa assim, ó. Você tá aqui no meio. O seu infinito é até onde você consegue enxergar. Ou seja, Tá com dois quadrados, um de fundo e outro pra aparecer o negócio. isso aí. Quando você olha lá a Terra, você vê ela como se fosse uma linha reta. Então, o que vai acontecer? O seu infinito é até onde você enxerga. Então, por exemplo, se tem uma montanha ali na frente, você não enxerga o que tem atrás dessa montanha. Mas, professor, você acabou de dizer, tipo assim, que não tem como saber a cor da galáxia. Então, como é que eles comprovam que o universo é infinito? Então, vamos lá. É isso que eu tô querendo chegar. Verdade! É isso que eu tô querendo chegar. Vamos lá. Quando você está aqui e você enxerga, por exemplo, em Friburgo, você não consegue ver o que tem além da montanha, porque a montanha ela está tapando a sua visão. Então você não enxerga o que vem depois. No momento que você não enxerga o que vem depois, o limite da sua visão é a montanha. Esse é o limite. Tudo bem? Então, significa o quê? Que para você enxergar, a luz tem que sair da montanha, ela tem que bater na montanha e vir para o seu olho. Essa é a ideia, Nossa! é assim que a gente enxerga. Ou seja, a nossa visão funciona assim. Né? Como que eu posso olhar, por exemplo, e identificar que esse pilô aqui, ó, ele é exatamente dessa cor? Ou seja, é simplesmente pelo fato da luz bater nele e essa cor chegar no meu olho. Então é por isso que quando tá escuro a gente não consegue ver as coisas direito? É Basicamente porque por tá isso. escuro, né? É basicamente por isso, ó. Quer ver? Então por que ele não fez Vou quando a mostrar gente pra só vê o vocês, preto? ó. Vou mostrar pra vocês, olha aí na... Existe um aplicativo. Tio, tem um quadrado vermelho na frente. Ele já explicou o que é isso, O Sofia. quadrado vermelho é onde eu tô filmando a nossa aula. Tudo bem? Ó, existe... Deixa eu ver... Eu acho que tá na parte de som. Aqui, ó. A gente já foi nesse site uma vez. Professor, Fala. Não. quanto tempo demoraria mais ou menos para chegar na galáxia mais próxima da nossa? Ah, bota aí bilhares de anos. Demora um Nossa. tempo. Anos-luz? Bomba isso na mais próxima. É, demora um tempo muito grande. Eu tinha visto uma reportagem uma vez que a distância daqui para um planeta demorava uns 40 anos. Professor, por que o nome do universo é universo? Ah, deve ser da mesma forma que quando eu olho para essa cor e vejo que é azul. O universo, mais ou menos uma vez, Tem, Não, mas tipo assim, pelo não que eu tem entendo. sentido. não Professor, tem muito assim desculpa, o eu que dizer. faço muita pergunta aleatória. Tudo bem. Então, ó, vamos lá, pergunta Ai, sobre o gente. infinito. Vamos ver se ele carrega aqui. Mas a ideia é o quê? O limite da sua visão é até onde você consegue enxergar. Tudo bem? Então, ó, aqui eu tenho o quê? Como ocorre a visão de uma pessoa. Só pra gente ter uma ideia. Ó. Se a cor tá chegando vermelho, ó, a pessoa vai ver vermelho. Tá vendo ali o vermelho? Sim. Sim. Quando chega, mistura outra cor, um verde, por exemplo, ó, ele vai combinar e a pessoa vai ver um amarelo. E quando chega ali, ó, um azul, a pessoa vai Maneiro. tendo essas combinações. Então, por Não tem a exemplo, possibilidade da pessoa ver os três, não? Ao tem, mesmo ué. tempo. Se ela enxergar os três, ó, ela vai enxergar branco. Não, tipo assim, ela enxergou o vermelho, o verde e o azul ao mesmo tempo. Então, branco. Olha aqui, ó, olha na imagem. Ela está enxergando Nossa. o vermelho, o verde e o azul. Está enxergando o branco. Olha aqui, ó, o balãozinho na cabeça dela. É o que ela está enxergando. Ah, então por isso que em algumas lâmpadas brancas, quando tá meio Ó, aceso, tá uma partezinha verde, vermelho e azul, né? ué. Aí, ó, todas as cores são combinações delas, ó.
conforme eu vou diminuindo e botando outro, ele vai mudando Vai de mudar cor. Então, moral da história. Não está chegando nenhuma luz, então está chegando preto. Então, o limite do que a gente tem no universo é o que a gente conhece como universo observável. Ou seja, o que é o universo observável? O universo observável é exatamente até onde a gente consegue observar, ou seja, até onde a luz chegou na gente. Então, repara que para a gente poder enxergar, significa o quê? Deixa eu ver uma foto boa. Eu acho que essa aqui seria a melhor foto. Então, acho que, talvez seja mais ou menos. Então, ó, o que acontece? Para a gente enxergar, a luz ela tem que vir. A aula deve acabar daqui a uns 10 minutinhos, 20 minutinhos. A gente só está respondendo as perguntas. A ideia é a gente responder as perguntas sobre o universo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Esse é o universo. Ó. Pensa que a gente está aqui no meio, no centro. Tudo bem? Então, o que vai permitir com que a gente enxergue é exatamente até onde a gente consegue ver. Então, pensa comigo. Se eu estou vendo até a montanha, eu não sei o que tem atrás da montanha. Certo? Mas, por exemplo, se eu olho para o céu e eu vejo um monte de pontinho preto, temos aí duas opções. Ou não existe nada além, ou a luz que saiu desse ponto extremo ainda não chegou no meu olho. Vocês viram que a cor, ela só funciona o quê? Para a pessoa poder enxergar, a luz tem que sair da lanterna e chegar no olho da pessoa. Só que como a gente está falando de distâncias muito longas, às vezes essa distância é tão grande que ainda não deu tempo dessa luz sair daquele ponto lá no fundo, ou seja, sair de uma extremidade lá longe e chegar no meu olho. Então significa o quê? O fato da gente considerar se o universo ele é infinito ou não, pode ser pelo simples fato da gente ainda não ver essa parede, esse fundo. Né? Essa imagem que tá aí é o nosso olho? Ou não? Não, esse é o universo. Ó. Você está aqui no meio e toda a luz que você está vendo, ela está em torno aqui, chegando para você. É mais ou menos isso que significa a imagem. Então pensa comigo. Você tem um lugar que é muito grande. Você tem um parque, por exemplo. Né? O parque lá do Ibirapuera. Suponhamos. Então o que acontece? Você está no meio do parque. Você não está vendo o portão do parque. Você não está vendo a grade do parque. Então você não sabe se o parque ele é infinito ou não. Por quê? Porque você não vê o fundo dele. Ou seja, você não vê o limite do parque. Então no momento que você não vê o limite do parque, você não sabe exatamente se o parque ele é infinito ou não. Então o fato do universo ser infinito ou não, a gente não sabe. Exatamente por quê? Porque a gente não consegue enxergar esse fundo, esse limite dele. Então, a princípio, a gente considera que o universo é infinito, por quê? Se o universo não for infinito, o que tem depois do infinito? Ou seja, vai chegar no momento que eu vou chegar no muro, mas o que vai ter depois desse muro? Eu não posso passar? Por que eu não posso passar? Repara que as perguntas elas ficam muito mais difíceis se eu considerar que o universo é finito do que infinito. Pegaram a ideia? Então o universo não pode ser infinito? Pode não ser infinito? Pode. Só que a questão é, se ele for finito, ou seja, se ele tem limite, O que tem depois, o né? que tem depois? Então, repara que eu vou ter muito mais perguntas. Porque esse portão, né, do universo, essa parede do universo, ainda não chegou pra gente. Então, por enquanto, a gente não sabe se ele tem limite ou não. Esse é Mas o que vai ter depois dessa parede? boa pergunta.
Se a gente não consegue enxergar a parede, o que vai ter depois? Se a gente não enxerga nem a parede, nem sabe o que tem depois. A gente não sabe. Nos filmes são muito engraçados que eles falam que a gente é numa bola, naquela bola que de Natal, que eles sacodem e é cheio de neve. Então, aí Nos vai filmes questão da visão da pessoa, ou seja, do livre-arbítrio. A pessoa pode estar enxergando isso, pode não estar, né? Isso aí vai literalmente da filosofia, ou seja, a pessoa achar que é aquilo, mas pode não ser. Né, Com certeza não pode ser, né, professor? Mas é possível descobrir isso mesmo ou não tem como? Então, a gente pode descobrir através da matemática. Mas assim, Como assim, da matemática? ué, eu sei, por exemplo, olhando ali, ó, dá uma olhada ali pro meu quadro. Eu sei, por exemplo, sei lá, que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se eu A pegar câmera duas tá ao maçãs... contrário. Tá ao contrário. Tá ao contrário, né? Então, pera aí. Tá mesmo. Pronto, agora Aí, foi. trocou. Então, pensa Agora ali, ó. foi. Foi. 2 mais 2 é 4. Se eu pegar duas maçãs e somar com duas outras maçãs, eu sei que no total eu tenho 4 maçãs. Certo? Então, Sim. através da matemática, eu sei que 2 mais 2 é 4. O que isso significa? Eu não preciso pegar 15 maçãs mais 15 maçãs para saber que isso é 30. Ou seja, eu não preciso pegar fisicamente 15 maçãs, colocar do lado de 15 maçãs, porque aí eu sei que a soma das 15 com 15 vão dar 30 maçãs. Repara que através da matemática eu sei quanto que vai dar a quantidade de maçãs, sem literalmente eu ter fisicamente essa quantidade de maçãs. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Através da matemática eu consigo ter uma noção do que está acontecendo, sem necessariamente experimentar isso, botar na prova real. Então, Professor, fala. é bem provável que seja muito difícil descobrir se o universo é finito ou infinito. Porque ele pode ser finito, só que enorme. Pode ser uma boa Sim. pergunta. É um bom parâmetro que você descobriu, ou seja, Eu ele sou a pode ser, favor desse universo finito ele e pode grandão. ser tão grande que você Que pode dizem que ele é considerar infinito. que a luz, né, pensa ali, ó, você tem um limite. Pensa. Aqui está você, ó. Até onde você enxerga o momento atual é aqui, ó. Ou seja, até onde a luz chegou em você. Só que aí o que acontece? O universo ele pode ser desse tamanho, ó, ele pode ser maior. Só que como não teve tempo para essa luz do muro chegar até você, você não está vendo esse limite do universo. É isso que ele está dizendo, ou seja, o universo ele pode Então ser é mais ou finito. menos por isso que dizem que o céu é o limite? Na verdade isso é mais um ditado, né? Quando a gente fala que o céu é o limite, é mais um ditado, não é algo verídico assim. Mas a ideia é mais ou menos igual que ele falou, ó. O universo ele pode ser tão grande que o que a gente está vendo não é o muro. É igual a gente está vendo ali, por exemplo, o parque. Você está no centro do parque. Você não está vendo nenhum muro no parque. Mas você sabe que o parque ele tem uma parede, ele não é infinito. É mais ou menos essa ideia. Ou seja, a sua visão indica que o universo é infinito. Que o parque é infinito. Mas na verdade o parque não é. A questão é, você não está vendo o fundo dele, a parede dele, o muro dele. Né? Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Uhum. Mas professor, que você que já estuda física há mais tempo que a gente, você diria que o céu é infinito ou finito? Olha, te falar, eu acho que o céu ele pode ser finito. Mas aí são várias outras teorias. Por exemplo, existem teorias de multiversos. Né? Igual, já deve ter visto lá o filme da Marvel. Né? Vai dizer que não. Sim, o ultimato, né? Isso aí. Então, Esse eu ainda uma não das vi. teorias é o quê? Que o nosso universo é como se fosse várias bolinhas e o limite deles é exatamente essa bordinha. E do outro lado eu tenho outros universos.
Isso porque, para o nosso universo existir, ele não é simplesmente simples. Ou seja, ele não vai existir de qualquer forma. A vida, como ela existe, ela não é simples. Lembra, a gente estudou como que ocorre vida. Lembra? Depende de temperatura, água no Sim. estado líquido. O planeta ele tem que ter uma atmosfera, ele tem que ter uma proteção, ele tem que ter uma temperatura estável, né? Não é de qualquer forma que vai existir vida. Então, uma das teorias é o quê? São vários universos que foram gerados, digamos, ao acaso, como se tipo jogasse, sei lá, dados. Então você pega um monte de dados e joga um monte desses dados. Cada um desses dados vai ter um valor diferente, ou seja, ele vai sair aleatório. Então acredita-se, uma das teorias, que dentre esses soltou um monte de dados, ou seja, vários universos foram criados, cada um com condições diferentes, temperaturas diferentes, pressões diferentes, e alguns deles se originaram vida. Então, isso é uma teoria, né? Então, basicamente, tem aí muita teoria feita sobre isso, referente a essa parte, que aí, basicamente, a gente tem que pesquisar, né? Alguma dúvida, gente? Não. Então, vamos lá, pra gente terminar a nossa aula. Então, como a gente estava trabalhando essa parte sobre o universo, a atividade vai ser o seguinte. Você vai passar no Classroom? Vou passar lá no Classroom. Nesse caso, como eu não copiei nada, vou mandar só o vídeo, tudo bem? Porque não tem muita coisa aqui para copiar. Então, a atividade vai ser o seguinte, vocês vão fazer uma redação. Bota aí 5 linhas, 10 linhas, não mais que isso. Sobre o universo. Sobre o que vocês acham do universo. Se ele é infinito ou finito. Só que aí eu quero... Pode falar sobre outras coisas também e, tipo, mais linhas? Pode, mas eu quero que vocês pesquisem se o universo é finito ou infinito. Cada um vai achar uma resposta diferente. Vai falar, olha, eu pesquisei ali em tal site, vi tal vídeo, e ele fala que o universo é finito por causa disso, 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 disso. Ou ele é infinito por causa disso, 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 disso. Tudo bem? Pode também botar opinião Pode, claro. Vai botar e sua uma opinião. teoria. Isso aí. Só que aí eu quero que vocês se baseiem em algum documento, ou seja, algum site, algum vídeo na internet. Mas precisa botar o link do site embaixo do dever? Pode botar o link. Pode botar o nome do site, ó. É o vídeo do YouTube com o nome tal. Entendeu? Ou o link desse... É esse canal aqui, ó. É esse site. O site, pau. Dá o nome lá do site. Pode ser também. Tudo bem? Eu gostei da teoria do filme do Ultimato. Pode ser uma teoria muito boa. Então. Tudo bem, gente? Então, Sim. essa é a nossa atividade da semana. Certo? Eu vou mandar lá no Google Classroom explicadinho, bonitinho. E mando pra vocês no WhatsApp. Tá bom, gente? Tá bom. Tá. Então a aula acabou? Então, Tá bom. certo? Então, até mais. Não esqueça da atividade pra semana que vem. Tá bom? Tio, depois você vai ter aula de 10h20, 11h10 também? Não, aquele vai ser monitoria. 10h20 a 11h10 é pra vocês tirarem dúvida. Se vocês tiverem... Então a gente vai ficar até 11h10 sem fazer nada. Ué, ou já vai procurando e já vai fazendo essa atividade que eu passei pra vocês, ó. Eu vou fazer. É mais Eu vou rápido. tentar fazer de uma vez. Então, já vai fazendo, já manda lá no Google Classroom, que aí já fica até mais fácil, já até depois vocês não precisam ficar se preocupar com o prazo. Sim. Certo, gente? Então, até mais. Professor, a redação, Tchau, professor. Fala. essa redação a gente vai fazer igual a Nayara, tipo,